Ao longo desses 23 anos de carreira como jornalista, eu tive a oportunidade de acompanhar e cobrir vários fatos marcantes que não tem como esquecer, como por exemplo a campanha presidencial de 1989, que era a primeira após o fim da ditadura militar, né? Havia ocorrido a eleição do Tancredo, depois do Sarney, mas era por via indireta. Naquela ocasião, em 89, se eu não me engano, dos 9 candidatos a presidente da República, 7 ou 8 vieram a Maringá. Entre eles o Guilherme Afif Domingos, o Leonel Brizola, Lula, Paulo Maluf, e eu tive a oportunidade de entrevistar todos. Na época eu estava na televisão, no SBT, se eu não me engano, que era a TV Tibagi. Foi uma campanha marcante, onde você, além de perguntar, ouviu coisas que de repente tiveram a contribuição para que eu também tivesse o discernimento na hora de votar, né? Aí já era o Paulo Pupim cidadão na hora de votar, eu vou escolher esse porque a resposta dele foi mais coerente, e eu observava o comportamento da pessoa também, que aliás é uma característica que o jornalista deve ter, não só prestar atenção no que a pessoa fala, o entrevistado responde, mas também no gestual, no que ele, o comportamento que ele demonstra em público também. Isso também diz muito no dia a dia, né, dependendo da circunstância. Outra cobertura para mim muito marcante foi as ocasiões em que eu estive no Lixão de Maringá. Era uma época em que não era muito comum a jornalista comparecer ao Lixão para acompanhar o dia a dia das pessoas que viviam catando produtos recicláveis, mas também até restos de comida para se alimentar. E sempre nessas ocasiões em que eu estive no Lixão, por umas 3 ou 4 vezes, geralmente acompanhado do repórter fotográfico Walter Fernandes, que era um profissional excelente, hoje infelizmente não trabalha mais na profissão, mas com uma sensibilidade muito aguçada para fazer a foto na hora certa, para sugerir uma foto para o repórter, e também para depois ficar comentando as coisas que ele tinha visto ali com o olho de fotógrafo, que de repente com o olho de jornalista não tinha percebido. Também tive a oportunidade de acompanhar o sequestro, numa época que não era muito comum ocorrer esse tipo de crime, sequestro de um ex-gerente do Banco do Brasil na cidade de Goiânia. Esse sequestro durou mais ou menos 4 dias, e nos 3 primeiros dias eu acompanhei sem dormir praticamente, pela televisão Tibagi, no SBT. A vontade de acompanhar o desfecho daquele fato era tão grande que eu não queria arredar o pé de frente ao local, que era o Banco do Brasil, e do lado do banco tinha uma loja que foi feita como uma espécie de comitê da polícia para tentar negociar com os sequestradores. E foi um sequestro que teve muitos fatos peculiares, e um deles muito marcante foi uma freira que se apresentou para mediar o contato entre os policiais e os sequestradores, e que depois, segundo informações da polícia, na verdade não era uma freira, uma falsa freira. Mas no 4º dia, infelizmente, eu já não estava lá para acompanhar o desfecho. O sequestrado, no caso, o gerente do Banco do Brasil, foi libertado. Os sequestradores voaram para outro país e algumas semanas depois foram capturados. Um deles foi morto em suposto confronto com a polícia. Conheci também nessa trajetória como jornalista outros jornalistas que para mim são ícones de uma imprensa combativa, de uma imprensa séria e como deve ser trabalhada. O caso do Domingos Meirelles, que estava nesse sequestro em Goiânia, que depois ficou conhecido como um repórter praticamente especializado na área policial, ganhou até um programa específico na Rede Globo, mas naquela ocasião ainda não era muito conhecido. E também o Caco Barcelos, de quem eu sou fã até hoje. Tive a chance de levar até ele um livro para que ele autografasse, um livro que eu considero muito importante, que tornou ele mais conhecido do que ele já é, que além de trabalhar na televisão também tem essa veia de escritor e jornalista policial, que foi o caso do livro Rota 66, A História da Polícia que Mata.
conversei com o Caco e pude também perceber que, além de um profissional fantástico, também é uma pessoa muito sensível, muito simples, humilde, e que um dos raros casos, por exemplo, que eu vejo que o sucesso que a televisão lhe ofereceu não subiu a cabeça, ou seja, continua sendo uma pessoa super humilde e acessível a quem o procura, desde para um autógrafo até para uma conversa. A vinda de algumas personalidades do mundo artístico em Maringá, entre elas o grupo Titãs, que estava no início da carreira, em 1989, e eu trabalhando na TV Manchete, que hoje não existe mais, é a atual Rede TV, eu fui até o Hotel de Ville fazer uma entrevista com o grupo, que mantinha ainda a formação original. Os Titãs contavam com a participação do Arnaldo Antunes, eram, se não me engano, 9 integrantes, e eles super divertidos, sempre naquela ginga de fazer graça, de fazer piada em cima dos repórteres e tal. Eu sempre um pouco tímido e tal, mas consegui fazer uma entrevista com os 9 integrantes à beira da piscina do Hotel de Ville, e depois até gravei essa entrevista para eu guardar de recordação, mas foi uma coisa que não tem como esquecer, porque também passei a ser mais fã dos Titãs do que eu já era.